Decálogo tem princípios que se aplicam à nossa vida e à vida da humanidade desde que Deus estabeleceu os 10 mandamentos. Sempre. Quando nós fazemos uma análise de todos os arcabouços jurídicos de todas as nações do mundo, nós vamos encontrar princípios disto nos 10 mandamentos, na lei de Deus no Antigo Testamento. Tem pessoas que dizem, não, o tempo da lei passou, agora a gente vive o tempo da graça. Primeiro, que a graça de Deus sempre esteve existente no mundo desde o Éden. E segundo, que o tempo da lei não passou. Pastor, mas então a lei tem validade para os nossos dias? Tem, meu amigo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a casa do seu próximo, os bens do seu próximo, a mulher do seu próximo. Tem ou não tem validade? O Decálogo tem princípios morais. O que foi abrogado por Jesus foram os princípios cerimoniais e os princípios civis, que não têm aplicação para os nossos dias. Os princípios da lei civil de Israel era para Israel e os princípios cerimoniais também para Israel. Findaram em Cristo. Mas os princípios morais estão mais vivos e mais ativos do que nunca. Meus queridos, estamos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de escola dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Revista dos Jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 14 de janeiro de 2024. O título da nossa lição é A Doutrina de Moisés. O que é essa doutrina de Moisés? É a lei de Deus. Doutrina, repito, vamos falar isso aqui o trimestre inteiro, né? Doutrina é ensino. Então, o termo doutrina de Moisés é uma referência à lei que Deus entregou a Moisés, o seu servo, bem como as suas implicações. As implicações desta lei de Deus para a nossa vida. O texto principal está em Êxodo capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Na aula passada eu falei sobre isso, porque era necessário uma palavra escrita para a essência da mensagem não se perder. E eu disse que o primeiro que escreveu, que registrou uma palavra escrita, foi o próprio Deus, e é justamente esse texto de Êxodo capítulo 24 e versículo 12. Deus falou com Moisés, sobe e fica lá, ou seja, gasta um tempo lá, passa um tempo lá, porque eu vou te entregar mandamentos escritos para os ensinares. Então, quando nós falamos que a lei é lei de Moisés, é porque foi através de Moisés que Deus deu a lei. Mas, na verdade, é a lei de Deus através de Moisés. Resumo da lição. Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. Pronto. Eu lembrei aqui daquelas brincadeiras da Tramontina, corte rápido e preciso, né? O resumo da lição hoje está igual a Tramontina, corte rápido e preciso. Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. Pronto. Não é a lei de Moisés, é a lei do Senhor através de Moisés. Texto bíblico está em Gálatas, capítulo de número 3, versículos 23 ao 26. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Que fé é essa que se havia de manifestar? A fé advinda da lei. Uai, mas fé advinda da lei? É, meu amigo. Quando nós estudamos soteriologia, doutrina da salvação, a gente aprende que a salvação sempre foi pela fé, mesmo no Antigo Testamento. Eles tinham que ter as obras exigidas pela lei, mas a prática dessas obras tinha que ser uma manifestação da fé. Que fé é essa? A esperança no Messias. E é isso que Paulo está falando com os crentes da Galácia. Aquela fé que se havia de manifestar, mas já manifestou. De maneira que a lei nos serviu de aio, que era um tutor, que era um guia, um condutor. A lei apontava para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não estamos debaixo da lei, mas existem alguns aspectos da lei,
que tem sim validade para os nossos dias. E eu vou escrever esses aspectos da lei aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, porque para você que é professor de escola dominical, isso vai ser muito importante. Existem 3 coisas importantes sobre a lei que nós precisamos entender. A lei de Deus, através de Moisés para o seu povo, ela tem 3 princípios. Ó. Primeiro, lei moral. Depois, lei cerimonial. E depois, lei civil. Vamos lá. O que que isso aqui significa, minha gente? Isso aqui, ó, é a lei de Moisés. Opa. Lei de Moisés. Lembrando que a gente chama de lei de Moisés, mas é a lei de Deus através de Moisés. A lei de Moisés tem esses 3 princípios: lei moral, lei cerimonial e lei civil. Vamos de trás para frente. Lei civil, reger a nação de Israel civilmente. Deus estava formando a nação de Israel. O povo, quando a gente estuda a história de Israel, e eu leciono a história de Israel, a gente aprende isso. O povo já estava formado no Egito, entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então ali Deus formou o povo. Agora Deus vai conduzir a nação de Israel no deserto e vai formar a nação. O que Deus precisava fazer? Formar um conjunto de leis civis para reger Israel como nação. E esse é um aspecto da lei que Moisés entregou ao povo, que foi lhe dada pelo Senhor. Outro aspecto é a lei cerimonial, que a gente vai perceber aqui, ó, que o próprio pastor Elias Torralbo vai nos dizer que a lei cerimonial, deixa eu achar aqui que eu vou adiantar e já te falo. A lei cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Era oferecer o sacrifício, tinha aqueles vários preceitos, cerimônia e tal. O que era isso? Era o povo ficar aqui, ó, concentrado em Deus e entender o que eles estavam fazendo. E a lei moral. O que é a lei moral? É um princípio a ser aplicado na nossa vida e aqui na vida de toda a humanidade ao longo da história dos seres humanos. Então, é muito importante entender esses 3 princípios da lei de Moisés. O aspecto moral, cerimonial e o aspecto civil, o aspecto civil da lei. Primeiro ponto, a antiga aliança, primeiro parágrafo, compreendendo o termo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas.
E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O termo. Por que antiga aliança? Porque nós temos o Novo Testamento e temos o Antigo Testamento. O Novo Testamento aponta para um novo pacto, onde Jesus está presente, a nova aliança. Esse termo nova aliança foi usado pelo próprio Jesus na instituição da ceia, quando ele pegou os elementos, né, da Páscoa, ali, o pão e o vinho, e a partir disso ele estabeleceu a ceia, a ordenança da ceia, e ele disse assim: este cálice é o novo mandamento no meu sangue. Se nós temos um novo mandamento, temos uma nova aliança. Se temos uma nova aliança, a aliança que havia era a antiga aliança. A antiga aliança, entretanto, a gente, aliás, tem que ter cuidado por falar isso, que nós não temos reverência, não temos na nossa cultura, melhor dizendo, não temos na nossa cultura latina o reverenciar os antigos. Na cultura oriental eles têm. Aí quando a gente fala de velho ou antigo, tem que jogar fora, tem que desprezar, não sei o quê. Mas nós precisamos entender que na antiga aliança já havia uma ação de Deus. E eu quero falar 3 coisas importantes aqui dentro disso. Primeiro, Deus age na história. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o resultado da ação de Deus na história. Segundo, Deus tem um plano diretor. É o projeto de Deus. A gente vai olhar para Jó 42, que diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E terceiro, Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A, porque os planos de Deus se cumprem, não podem ser frustrados. Segundo parágrafo do primeiro ponto, características e propósitos da antiga aliança, pastor Elias vai deixar claro para a gente aqui, a partir do texto de Hebreus, capítulo 1 e versículo 1, que diz que Deus antigamente falou pelos nossos pais, falou através aos pais pelos profetas e tal, e hoje nos falou pelo seu Filho. Este texto vai nos apresentar, acerca da aliança antiga, esse mesmo texto apresenta suas principais características. Quais são as principais características acerca da aliança antiga? Primeira delas, os homens foram os seus instrumentos. Deus usou os profetas, Deus usou os homens. Isso é a principal característica, que é uma característica também dos nossos dias. É lógico que não da nova aliança, porque na antiga aliança Deus usou os homens. Na nova aliança, falou-nos Deus pelo seu Filho, o próprio Deus se encarnou. Segunda característica da antiga aliança, foi externa. Foi externa, era só para Israel, era de fora para dentro, só para Israel. Terceira característica, ela dependeu de tomar uma forma por meio cerimoniais. Era a forma como eles entendiam. Era um exercício, eles precisavam exercitar isso, uma forma cerimonial. E quarta característica foi representada por símbolos. Símbolos. O Antigo Testamento está repleto de símbolos. E estes símbolos têm que ser entendidos, compreendidos e transpostos. A mensagem desses símbolos as mensagens têm que serem transpostas para os nossos dias. Terceiro parágrafo, a relação entre a antiga e a nova aliança. Elas se relacionam? É claro que se relacionam. E aí o pastor Elias Torralbo, de forma brilhante, vai nos dizer aqui que as promessas que Deus fez na antiga aliança são cumpridas perfeitamente em
Cristo. Ou seja, o Antigo, o Novo Testamento é um cumprimento do Novo. Estão interrelacionadas. A gente vê muito isso acontecer. Vou te dar um exemplo. Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés para voltar ao Egito e libertar o seu povo. E Deus disse, você vai ao Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-los. Ok? Êxodo capítulo 25, Deus falou com Moisés que o povo ia construir um tabernáculo e Deus disse assim, e me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Aí você olha para Êxodo, Deus habitou no meio do povo de Israel, habitou de forma figurada, através da coluna de nuvem, coluna de fogo, através da glória de Deus sobre o tabernáculo, ok? Deus habitou. Deus desceu no Egito para libertar o povo? Desceu, enviou Moisés e desceu através das pragas, libertou o povo com mão forte, enfim. Isso é Antigo Testamento. Agora, nós temos um cumprimento disso de forma mais ampla no Novo Testamento. Existe uma chave hermenêutica disso no Novo Testamento? Existe. Ó, eu desci a fim de livrá-los. Eu habitarei no meio do meu povo. Êxodo 3, Êxodo 25. Deus fala isso. Agora, vamos para João, capítulo 1. Evangelho escrito por João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí vamos no versículo 11. E o verbo se encarnou, Deus desceu, Êxodo 3, e habitou entre nós. Deus desceu literalmente, Êxodo 25. Ou seja, aquilo que Deus fez de forma figurada no Antigo Testamento é o que falamos agora há pouco aqui, olha aí na sua tela, falamos atrás aqui, símbolos. Aquilo que Deus fez de forma simbólica no Antigo Testamento, Deus literalmente fez no Novo Testamento. Isso é a grandeza da Bíblia. Segundo parágrafo, doutrinas litúrgicas. O que eram as doutrinas litúrgicas? Pastor Elias nos diz que as doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais, que era para Israel, né? A Páscoa, o que Deus estabeleceu, a forma como tinha que ser feito, isso é coisa para Israel. Às vezes eu fico vendo hoje igrejas cristãs aqui, gentias, nós, brasileiros, não, vamos fazer isso, vamos guardar. Irmão, para com isso. Isso é importante para Israel, é a cultura deles, são leis cerimoniais que algumas, na verdade, nem eles precisavam estar cumprindo isso mais, porque tudo isso se cumpriu em Cristo. Jesus já abrogou tudo isso, mas alguns ainda querem cumprir o que Israel fazer, a gente até entende. É claro que hoje todos precisam reconhecer Cristo como Messias, e Israel precisa disso também. Mas isso eram leis rituais para o povo de Israel naquele tempo e naquele momento. Qual o propósito dessas leis litúrgicas? A liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse, foi o que eu li agora há pouco, concentrasse a sua atenção em Deus. Através da atitude, através dos atos, ao cumprir a lei, eles manifestavam a sua fé em Deus. O tempo de operação dessa lei de Moisés, né, dessa lei cerimonial, como eu já citei aqui, isso se cumpriu em Cristo. Mas o nosso escritor nos propõe que essas doutrinas litúrgicas trabalharam com símbolos e tipos que apontam para aquilo que haveria de vir, com referência a um novo tempo inaugurado por Cristo. Qual o tempo de operação? Até Cristo. Aí Paulo vai, na carta aos Gálatas, o texto bíblico que nós lemos, falar que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Então, a lei foi um veículo, ela nos conduziu a Cristo e em Cristo somos justificados pela fé. Terceiro ponto, doutrinas morais. Aqui sim, tem validade para os nossos dias. Doutrinas morais. Primeiro parágrafo do terceiro ponto, uma análise introdutória. Essas doutrinas evidenciam... Cadê até onde eu quero? Até aqui. Essas doutrinas evidenciam a natureza e vontade de Deus que as entregou a Moisés. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis. Então, a lei moral é perfeita, eterna e imutável.
E por meio da obediência a ela, Israel foi mantido como um povo de Deus. E por meio da obediência a ela, nós também somos mantidos como povo de Deus, porque elas são perfeitas, eternas e imutáveis. Se são eternas, eu iniciei a nossa aula hoje falando sobre isso, elas têm validade para os nossos dias. O seu propósito, qual o principal propósito? O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus para não pecar, não pecar. Pronto. E então, advertir o povo de Deus. Você é povo de Deus? Eu sou povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Então, elas têm validade para os nossos dias. Ó, enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a condição de pecador e convidam para buscá-lo, convidam-no a buscar a solução em Deus. Então, a lei moral tem validade para os nossos dias e nos convida para buscar a solução em Deus. Talvez você não tinha esta visão do decálogo, da lei de Moisés, mas eu acredito que ficou muito bem provado aqui, principalmente quando eu disse para você assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás os bens, a casa, a mulher do teu próximo. Ó, é o decálogo. É ou não é o decálogo? É. Isso tem validade para os nossos dias? É claro que tem. Esse é o aspecto moral da lei. Tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.